Muito bem, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor chama a todos a serem santos e profetas. Santo é aquele que faz a vontade de Deus e procura sempre se submeter a Ele. E santo também é aquele que quer ajudar o seu irmão a chegar ao céu, porque somos como que anjos de uma asa só, precisamos uns dos outros, porque Deus certamente, a exemplo do que nós vimos no livro do Gênesis, no capítulo 2, quando Deus pergunta para o... Perdão, 2 não, no 4. Quando Deus pergunta para Caim aonde está o seu irmão, nós temos que dizer aonde está o nosso irmão. Na caminhada para Deus, aonde ele está. Né? Então, nós somos responsáveis uns pelos outros. E profeta é aquele que, com os olhos de Deus, faz uma leitura do que acontece à sua volta, em seu tempo. Então, o profeta não é aquele que prevê problemas, aquele que prevê situações, não. É aquele que entende o que está acontecendo e busca alertar os seus irmãos. Muitas vezes é aquela criança que grita, é o lobo, mas é verdadeiramente o lobo, porque os falsos profetas nos iludem, nos enganam, e isso desagrada muito a Deus. Para que a gente possa compreender tudo aquilo que será dito, peçamos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o iluminador. Ele ilumina os nossos corações, até aqueles cantinhos que a gente insiste em guardar rancores, mágoas, maus momentos, tristezas, desânimos, dissabores. O Espírito Santo ilumina essas áreas da nossa alma. O Espírito Santo também nos conduz quando a ele nós somos dóceis, porque se não somos dóceis ao Espírito Santo, muitas vezes nós fazemos aquilo que queremos e usamos o Espírito Santo dizendo que foi ele quem nos conduziu ou ele que nos disse isso ou aquilo. E a melhor forma de ser dócil ao Espírito Santo é combatendo os pecados mortais e veniais. É nessa certeza que agora eu quero pedir a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós, para que agora, a partir já desse momento, que sejamos, se já não somos, cada vez mais dóceis a Ele. Pensamos então, vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente tudo que é santo, segundo a vossa vontade. Tudo isso nós vos pedimos, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mudei um pouquinho o finalzinho da oração, não se importa, de vez em quando eu faço isso. Muito bem. Gênesis, capítulo, acho que nós estávamos no 30, não é isso? 30, é isso mesmo. Muito bem. Aí a internet não estava ajudando muito, né? Precisamos interromper, mas hoje nós vamos dar continuidade. Então, vamos continuar a partir do capítulo 30, porque ele é bastante importante para nós, no sentido de que nós vamos ver nascer as 12 tribos de Israel. Israel ainda é Jacó, né? Ele ainda não mudou de nome, mas Jacó já começa a formar as 12 tribos, pelo casamento que ele contraiu com a Lia e com Raquel. Perfeito? Então, o capítulo 30 vai nos mostrar isso. Eu gostaria que chamar a atenção para uma tribo em especial, que ela vai ser muito importante para nós, né? Na verdade, não é bem uma tribo, né? Mas é a história dele que vai nos interessar. Então, eu queria que alguém lesse para a gente, do capítulo 30, os versículos 25 e 26, tendo em mente que todo o capítulo 30 é a formação das 12 tribos de Israel, que ainda vão se formar. Está, né? Começando agora, vai começar com esses 12 personagens. Quem pode ler o versículos 25 e 26, por favor? Não precisa brigar. Eu leio. Enriquecimento de Jacó. Tendo Raquel
dada a luz a José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir para minha casa na minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, a fim de que eu me vá. Tu sabes quanto tempo servi em tua casa. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Então, nós vimos que Jacó já formou, né, essas 12 tribos, que estão lá nos versículos, vai começar no versículo 1 do capítulo 30 e vai até o 24. Né? O versículo 22, 23 e 24, que eu deixei para trás propositadamente, né, porque eu queria primeiro chamar a atenção que Jacó enriqueceu. E ele enriqueceu, gente, por dois motivos, né? O mais importante é exatamente a formação das 12 tribos. É ali que acontece o verdadeiro enriquecimento. Ele ganhou muito gado miúdo, né? Ele aumentou bastante, consideravelmente, as riquezas materiais dele. Mas a maior riqueza é esses 12 que ele formou. E ali no versículo 22, 23 e 24, diz assim, ó: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus disse a ela: tirou o meu opróbrio. E chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entendamos que, olha, a figura de José é a pré-figuração de Jesus Cristo. Ok? José, nós vamos ver mais para frente, estamos chegando lá, né? Então, como aqui ele nasce, eu queria mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês para o nascimento dele, de José, que ele vai ser a prefiguração de Jesus Cristo. Quando nós entrarmos na história de José, né, que antecede José, antecede Moisés, ok? Então, nós ainda estamos acompanhando esses patriarcas, né? O último patriarca, bem dizer, vai ser Moisés. Então, aqui, o nascimento de José tem essa importância. As 12 tribos, então, estão agora formadas, né? José nasceu. As outras tribos, todas elas, na verdade, são assim, ó. Quando o Moisés entrar no deserto, é que ele vai lembrar, ele vai recuperar as 12 tribos. Né? Aqui você está vendo Issacar, você está vendo a tribo de Dan, você está vendo todas essas tribos nascendo na figura dessas pessoas, desses patriarcas aqui, né? Que são os filhos de Jacó, que já vai mudar de nome. Porque nós estamos lendo, nós estamos alguns, vamos dizer assim, ó, momentos antes de nascer o país Israel. Né? Nós estamos ainda vendo as pessoas, os patriarcas. Muito bem. Continuando, então, vamos ver agora, no capítulo 31, nós vamos ver a fuga de Jacó. Então, Jacó, ele acaba tendo que fugir de Labão, porque acontecem algumas coisas, o Labão também não está querendo deixar ele embora, né, com as suas 2 mulheres, com os seus 12 filhos, e com toda aquela riqueza que ele amealhou. Mas ele não enganou Labão em nenhum momento. Ele foi honesto, ele foi íntegro. Aliás, muito pelo contrário, ele foi usado por Labão. É aquela história, você tem um escravinho gostoso que te dá riquezas, isso e aquilo, te dá muito conforto, você não quer ficar sem ele. Né? Eu estou usando um mau exemplo, me desculpem. Eu quis mostrar que o Labão não queria se livrar dele, não queria perder Jacó de jeito nenhum, né? Mas Jacó, então, no capítulo 31, ele vai embora. Mas antes, vamos dar uma olhada ali no versículos 17 a 20 do capítulo 31. 17 até 20. Quem pode ler? Eu leio. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou consigo todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha juntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã Arã,
e partiu para junto do seu pai Isaque, na terra de Canaã. Raquel, aproveitando o momento em que seu pai fora tosquiar as suas ovelhas, roubou o terafim de seu pai. E Jacó enganou Labão e o aromeu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo o que era seu, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Gaalade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja que o que a Raquel fez é algo que não é correto. Ela pegou um ídolo. Esse ídolo, veja que, olha o nome dele, Terafim. Nós sabemos que o nome de um anjo do mais alto escalão da hierarquia angélica, se chama Serafim. Abrasador. Olha o nome do ídolo que a Raquel roubou do pai. Terafim. Então, o que eu quero fazer é que vocês percebam que é uma... Não podemos dizer que é analogia. Na verdade, é uma dialogia, é uma distância, é um oposto. Então, veja, já temos aqui alguns demônios. Nós vimos lá nos capítulos anteriores, nós vimos Moloque, que está na terra de Canaã. Aqui nós estamos vendo agora que também lá na Mesopotâmia, região da Mesopotâmia, já havia o culto a esse demônio Terafim, ok? Então, veja, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que já haviam demônios sendo cultuados. Por isso que falar que toda religião é boa, não é não. Porque quando eu falo isso, muitos católicos não gostam, né? Eu sempre digo, as outras religiões são falsas. A única religião verdadeira é a católica. As demais, talvez não saibam, mas eles cultuam demônios, ok? Algumas vezes sem saber. Eu falo porque eu tenho parentes que não, eles brigam, e você percebe que ele está sendo sincero quando ele diz, não é um demônio, não é, são deuses, tá? Você que tem essa cultura de um Deus único, então, mas eu queria deixar claro isso. Já, veja bem, nós estamos falando de 7, 8 mil anos atrás, e já havia o culto a demônios, ok? Vamos em frente. Então, nós vimos que Raquel furtou um ídolo, né? E no capítulo 32, nós vamos ver que o Jacó ele finalmente consegue voltar, né, lá para Canaã. E ao chegar lá, ele se aproxima, ele faz todo um preparativo, porque ele teme pelo irmão Esaú. Ele teme Esaú. Ele sabe que o confronto com Esaú é inevitável. E ele sabe que Esaú é violento. Ele sabe que a vida dele, da família dele e todas as propriedades dele correm risco, né? Porque esse confronto com Esaú, seu irmão, é inevitável. Já vou contar uma coisinha para vocês sobre Esaú e vocês vão ficar, acho, né, que vão ficar pasmos. Mas vamos em frente. Então, no capítulo, vamos pegar do versículo 9 até 12. No capítulo 32, versículos 9 a 12, onde Jacó tem, então, essa preparação para voltar. Ele sabe o que vai encontrar, então vamos ver o que ele vai falar. Versículos 9 a 12. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissestes, volta para a tua terra, para o meio da tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha
o meu bastão quando atravessei esse Jordão. E eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, vou-lo peço, das mãos do meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar sem poupar nem mãe nem filhos. Entretanto, vós me dissestes, eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade inumerável, como os grãos de areia do mar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja, a humildade de Jacó, né? A humildade de reconhecer que quando ele partiu dali, ele não tinha nada a não ser um bastão, né? E a bênção que o pai tinha dado. Agora, voltando, olha o resultado visível da bênção que o pai lhe deu. Voltou com 2 acampamentos, ou seja, ele tinha, podemos dizer que 2 tribos grandes formadas, porque cada tenda é uma tribo, né? Então ele reconhecia que ele tinha grandes posses e ele por si já seria temível, porém ele temia muito mais o irmão. E aí ele lembra a Deus, ele fala: Deus, eu te obedeci, me ajuda, me salva do meu irmão. É, em parte, humildade, é, em parte, reconhecer algo que estava para acontecer e ele estava certíssimo, não vai acontecer, ok? Já vou antecipar. Mas, o que eu quero falar sobre Esaú. Esaú, ele é filho legítimo de Abraão. Não se esqueçam disso. De Abraão? Nossa, o que eu estou falando? Do Isaac, perdão. Ele é filho legítimo do Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Lembram? Então, veja, ele é legítimo, o Esaú. Mas lembra que eu falava que ele era vermelho? E lembra que eu dizia que ele ia ser um problema muito grande? Sabem quem vai descender de Esaú? Herodes, o Grande. O Herodes é descendente de Esaú. Ele é que vai mandar matar 2.000 crianças. Triste isso, né? Então, veja que, a partir de Esaú, nós tivemos um problema, primeiramente, vamos rememorar, desculpa, mas é importante para nós lembrarmos. O primeiro problema que nós tivemos foi com o filho que não era da promessa. O filho Ismael, filho de Abraão, com a escrava egípcia. E eu dizia que Ismael vai ser um grande problema. De Ismael virão os muçulmanos. Ok? E é quando nasceu Esaú, que não era para ele nascer primeiro, mas ele acabou nascendo primeiro, eu lembrei a vocês que ele seria problema, o vermelho. Então, dele virá tribos que também vão ser problema, e lá na frente vai nascer Herodes. E Herodes vai ser... Nós vamos ter o Herodes Grande, que é o que manda matar as crianças caçando Jesus Cristo, e nós vamos ter depois o filho de Herodes, que vai também ainda comandar uma parte, e ele vai condenar Jesus, ele vai estar de frente, cara a cara, ele estava doido para conhecer Jesus, e aí, quando ele conhece Jesus, Jesus não abre a boca, Jesus não fala nada, Jesus simplesmente o ignora. E aí ele manda colocar uma roupa branca em Jesus para dizer que Jesus era louco, ok? Então, está configurado, tá aqui a prefiguração, que é esse Esaú, que vai dar origem a todos esses problemas, ok? Por isso, o medo de Jacó. Ele teme pela vida dele, das mulheres dele, e veja que ele teme até pela vida das crianças, porque ele sentia dentro de si a maldade que existia em Esaú, ok? Bom, já deu para entender? Vamos em frente, então, agora. Nós vamos lá para os versículos 24 a 30, do capítulo 32. Deixa eu ver se eu falei certo, é isso mesmo, 24 a 30. Pedi para a Denise ler, você pode, Denise? Posso.
Na minha Bíblia está até marcado assim. Está até riscadinho aqui. Tá. Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo que lhe pertencia. Hã? Começa no 24 ou no 23? 32, 24. É, 24, é esse. 32. Hã? Capítulo Jacó 32. ficou só. Mas o meu no 24 começa esse. Olha só, Tomou e os fez passar. Sim, o meu começa no 24. tem alguns, eu já percebi esse problema já. Sim. É porque Então, o meu está a partir do 25 riscado aqui, Tá. até onde o senhor falou. Jacó ficou só e alguém estava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: Deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenha abençoado. Ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e venceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja, esta luta com um anjo confirma, na verdade, uma nova missão para Jacó. Agora, Jacó lembra que eu falei isso? Toda vez que alguém muda, tem o seu nome mudado, ele adquiriu uma missão. E a igreja sempre fez isso, né? Quando batizava as crianças, dava a elas um nome de batismo. Mesmo que você usasse algum outro nome que nem fosse pagão, mas o padre, na hora, muitas vezes ele escolhia. Às vezes os pais apresentavam e o padre aceitava, ou algumas vezes o padre mudava o nome da criança. O padre, sendo um homem puro, um sacerdote de mãos ungidas, e como ele combate todos os pecados mortais e veniais, ele era totalmente dócil ao Espírito Santo. Então ele conseguia sentir qual que era a missão daquela criança, ok? Bom, isso mudou um pouco, não vem agora ao caso, mas só para lembrar que agora Jacó passa a se chamar Israel. Então, foi um anjo que faz com que surge o Estado de Israel. Um Estado que vai ser conturbado, que vai ter muitos problemas, né? E que só em 1947 que ele volta à condição de Estado. Ok? Vamos em frente. Bom, vamos lá para o capítulo 33. Vamos pegar o versículo 5 a 11. Capítulo 33, perdão, versículo 5 a 11. Quem pode ler? A Maura, acho que deve estar ocupada. E seu Carlos? Pode ler para a gente, Maura? Leio. Só repete, por favor. Capítulo 33, versículos 5 a 11. Então tá. Aproximando-se. Não, pera lá, deixa eu achar o 5 aqui. Aqui achei. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que provê a Deus dar ao teu servo. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Até qual, seu Carlos? 11. Ah, tá. Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se, e enfim José e Raquel prostraram-se também. Esaú disse: Que significa todo esse acampamento que encontrei? Disse Jacó, para ganhar o favor de meu senhor. Esaú disse-lhe: Possuo muitos bens, meu irmão. Guarda o que te pertence. Ó, suplico-te, replicou Jacó. Se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus,
e me fizeste bom acolhimento. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores, e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Esaú recebe bem o Jacó, né? Ele ainda não sabe que o irmão mudou de nome. Então, esse acolhimento foi para o Esaú, para o Jacó, um alívio. Sabe, ele estava esperando o pior, ele estava esperando uma guerra, um embate, vidas perdidas, filhos mortos, enfim. E nada disso acontece, porque ele tinha, lembra que ele pediu antes para Deus o ajudar, né? E Deus o ajuda mais uma vez, então nada acaba acontecendo de ruim. E aí, eles vão, então, agora para até um certo ponto, e esse que é importante. Lembre-se que eles estão em Canaã. Canaã, lembra que é o norte, bem acima, logo naquela faixa estreita de terra que imita o quarto crescente? Então, e que para baixo dessa faixa de terra, Abraão chegou. E quando Abraão chegou lá, ele encontrou duas tribos, lembram-se, né? Os Abiros e os Sinaitas. E aí começou essa história que nós chegamos agora. Nós chegamos agora em que Jacó, agora com o nome de Israel, porque o anjo mudou o nome dele, os dois eles se encontram com o irmão, e agora o irmão vai fazer para ele uma proposta, porque eles não podem continuar juntos, ok? Eles não podem continuar juntos. Então, eu vou antecipar, porque nós já vamos partir já para o fim, então deixa eu falar isso agora, que é importante. Esaú e Jacó, eles vão chegar num ponto alto de uma montanha, vão olhar para frente e vão dizer assim, o Esaú já não está com boas intenções para cima do irmão. O Jacó, ele fala para Esaú, meu irmão, siga adiante, para onde tu fores, eu tomarei o caminho oposto. Olha o que Jacó fala, para onde tu fores, eu tomarei um caminho oposto. Então, você vai para um lado, eu vou para o outro. O Esaú, querendo bancar o espertão, lembra-se que ele ainda estava naquela faixa de terra bonita, ok? Ele escolhe, pensa no finzinho assim, ó, o finzinho da faixa estreita, ela não é larga, não é ampla? O Esaú, vendo essa multidão de terra boas, ele escolhe esse caminho. O Jacó, ele viu a faixa de terra com pedras, com muita dificuldade, porque lembra que ali está entrando na terra de Canaã. Ele fala, bom, fazer o quê, né? Eu vou cumprir a palavra. O Esaú vai para um lado e o Jacó vai seguir adiante. A diferença é o seguinte, logo depois começa a Palestina, aquilo que mais tarde vai se chamar Palestina, que é uma faixa de terra boa também, que eles ainda não conheciam direito. Quem conheceu um pouco foi o Abraão. O Abraão sabia. Por que ele sabia? Porque ele se encontra com aquelas duas tribos que estavam fugindo do Egito, ok? Então, eu estou antecipando que Jacó ele vai passar por uma faixa de terra difícil, cheia de pedras. Mais tarde nós vamos voltar nessa faixa de terra, vou explicar uma coisa que vai ser importante para a nossa compreensão mais para frente, mas já estou antecipando para que fique gravado na mente de vocês toda essa passagem. Então, o Jacó ele vai atravessar essa faixa de terra ruim, de pedras, mas ele vai encontrar a Palestina, aquilo que mais tarde vai se chamar Palestina. Então, a terra que ele acabou escolhendo, na verdade, aparentemente era ruim, mas, na verdade, se torna boa. Deus, de novo, estava abençoando Jacó. O Esaú, que viu aquela faixa de terra boa, mas era uma faixa curta de terra boa. Em seguida, ele continuava aquela faixa de pedras ruim que o Esaú, o Jacó tinha tomado, seu rumo, né? Então, veja bem, mais para frente, é que o Esaú vai perceber que ele fez uma má escolha, ok?
Mas aqui, não. Ele acha que ele passou a perna no irmão dele e aí isso deixa ele feliz. Vamos lá para o capítulo 34, porque o capítulo 34 nós vamos terminar com ele, e ele tem umas coisas muito interessantes para nós. Né? No capítulo 34, uma das filhas do Jacó vai ser violentada. E por conta disso, algumas coisas ruins vão acontecer. Então, vamos pegar lá nos versículos 25 a 29. Já para a gente caminhar já para o fim. Quem pode ler, por favor? Capítulo Eu leio. 34. Ok? Eu leio. Do 25 ao 29? Isso. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina. É Diná ou Dina? Dina. Dina? Dina, tá. Tomaram cada um sua espada, penetraram na cidade, que de nada desconfiava, e mataram todos os varões. Passaram a fio a espada também Emor e Siquém, seu filho. Tiraram Dina da casa de Siquém e se foram. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo que havia na cidade como nos campos, e levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em sua casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que nós estamos vendo agora é como as tribos de Israel se tornaram violentas. Né? O que aconteceu foi que o filho do Siquém, ele se encanta com a beleza de Dina. E, em vez dele galantear, dele flertar, não, ele já vai e a estupra. Né? Enfim, ela foi desonrada. Isso era algo muito grave. Os filhos de Jacó não perdoaram. Esperaram um momento para invadir a cidade de Siquém e aí então passaram a fio de espada todos os homens, ou seja, as mulheres e crianças foram poupados. Mas os homens adultos, esses não foram poupados. Né? E nós vimos aqui, no versículo, deixa eu ver qual que é. Em que fala, assim, está no versículo 30, né? Jacó disse a Simeão e Levi, olha o que ele diz, vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes desta terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. E veja que ele fala isto justamente para Simeão e Levi. O Levi foi o principal responsável pela morte do filho do Siquém. E ele faz de uma forma assim, bastante violenta. Né? Na verdade, o que eu estou antecipando para vocês aqui é o seguinte. Mais para frente, quando Levi for chefe de uma tribo, né, porque cada um aqui vai ser chefe de uma tribo, ok? Né? Quando Levi for chefe de uma tribo, vai ser a tribo incumbida de proteção. É como se fosse o exército. Todo mundo vai trabalhar e pagar dízimo. A tribo de Levi, não. É daí que vai surgir a ideia do dízimo. De 12, 11 trabalham para pagar até aquele que não trabalha. Porque a tribo levítica,
é a tribo que vai ser responsável pelos ataques e defesa também do território. Quando vai atacar um inimigo, é a tribo de Levi que vai. Quando precisa defender o território, é a tribo de Levi. E também é a tribo de Levi que vai ser a responsável pela guarda do templo, que ainda não foi construído. Lembram-se de um fato que aconteceu no templo, à época de Jesus? Bom, nós vamos chegar lá. Hoje não precisamos nos perder aqui, mas ter isso em mente. Então, o Levi é ele que violentamente mata o filho de Siquém. É ele que vai dar origem à tribo de Levi, os levitas. A palavra pechar, do, na língua hebraica, né? Na língua hebraica, pechar quer dizer pecar. Essa palavra pecar vai surgir justamente por culpa da tribo levítica. Os levitas, eles têm a fama de atirar uma flecha a 100 metros de distância sem pecar, sem errar o alvo. Então, gente, a palavra pecar vem de errar o alvo. Você, meu amigo, você tem que servir a Deus. Quando você serve ao diabo, você errou o alvo. Entenderam? Olha como que o povo raciocinava, né? Sabe, o errar o alvo, né? Fechar, era pecado. É pecado você errar o alvo, né? Ah, errei o alvo. Puxa vida, eu estou a 50 metros e errei o alvo. Você pecou. Você errou o alvo, né? E mais para frente, então, quando os hebreus estiverem se relacionando uma falta contra Deus, eles vão dizer que errou o alvo, ok? Bom, só para concluir, então, agora, para a gente poder encerrar aqui, fechar um fechamento com chave de ouro, né? Vamos lá para Mateus, capítulo... Guarda aqui. Vamos lá para Mateus, capítulo 26, versículos 51 e 52. Mateus, capítulo 26, a 52. Jesus vai ser preso, ele está no Horto das Oliveiras. Judas está chegando com os soldados do templo. Quem são os soldados do templo? Os levitas. Quem pode ler, por favor? Versículos 51 e 52. Eu leio. Quer ler, Mauri? Está sem som, Mauri. Pode ir. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Até quantos? Até onde, seu Carlos? Só até os 52 mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha as palavras de Jesus, né? Lembre-se, então, que alguém enfrenta um levita e corta-lhe a orelha. Jesus restaura e diz: desembainhou a espada e feriu o seu... Aí Jesus fala para ele: embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem de espada, pela espada morrerão. Lembra-se que nós acabamos de ler que Levi, né? Ele faz aquela morte violenta ao filho de Siquém, né? E olha aqui o que Jesus está dizendo, né?
para uma pessoa que puxou da sua espada para defender Jesus, como se fosse necessário. Bom, só para que a gente não fique no escuro, né? Vamos descobrir quem são esses dois? Quem perdeu a orelha e quem arrancou a orelha? Vamos lá para João, capítulo 18, versículos 7 a 12. João 18, versículos 7 a 12. Quem pode ler? Eu leio. Ok. 7. Perguntou-lhes ele, pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já que vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que beleza que é a Bíblia, né? Como tudo casa, a conexão que há. O Velho Testamento aponta o que vai acontecer, o Novo explica o Velho Testamento e dá cumprimento. Nós vimos que Mateus, né? O Mateus, eu vou falar isso mais para frente de novo, mas o Mateus era um publicano. Ele não era, né? Não era um cara legalzinho, bonzinho, né? Era um cara que cobrava impostos e cobrava abusivamente. Porém, no dia que o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus, o que aconteceu? Conversou. Vem e me segue. E Mateus me seguiu. Por isso, Mateus aqui não sabia direito, né, o nome do soldado que perdeu a orelha, e ele, em respeito a Pedro, não quis dizer o nome de Pedro. Aí nós fomos buscar lá com João, né? Porque João é o discípulo amado. O João, ele é fantástico nas suas descrições, né? João, quando ele escreveu o Evangelho, ele ainda não tinha sofrido o seu martírio. E também, claro, né? Ele ainda não tinha ido para a ilha de Patmos como prisioneiro, né? Porque João foi o único que sobreviveu ao martírio. Todos morreram martirizados, todos os apóstolos, menos João. João passou pelo martírio, ele foi jogado dentro no tambor com óleo fervendo e sobreviveu. Nada aconteceu a ele, porque Deus ainda tinha uma missão para ele, que era escrever algumas cartas e a revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Ele ainda teria que passar por isso. Então, mais tarde, João, aos quase 100 anos, né, ele vai para a ilha de Patmos e lá ele vai ter essa revelação e logo ele vem a morrer. Ele vai morrer preso na ilha de Patmos. Então, para a gente encerrar hoje, né, para a gente ver primeiro essa beleza que é a Bíblia, né, como ela é rica de informações, e é aquilo que eu sempre digo, a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de fé. Mas, como é a fé que Deus quer alimentar em nós, ela é precisa, ela é muito coesa, né? Mesmo que aqui algum fato não seja em si ele verdadeiro, ele está aqui porque ele quer nos transmitir algo para a nossa fé. Então, não é tudo que está na Bíblia, o católico tem que saber disso,
O católico tem que saber disso. Nem tudo que está na Bíblia aconteceu exatamente como está sendo relatado, mas está sendo relatado porque serve para alimentar a nossa fé. Então, só isso, para mim, já basta. Eu não quero comprovação da ciência. Eu não quero que alguém venha me dizer que, olha, realmente Jesus morreu assim, foi o cravo, atravessou tal ponto do punho. Eu não estou preocupado com isso. A Bíblia, ela é, para mim, um livro de fé. Então, eu sei que nem tudo que está ali é para levar o pé da letra. E você vai ver que tem pregadores que levam ao pé da letra. Você vai ver, principalmente, os protestantes, que os protestantes só gostam do Velho Testamento, eles não gostam do Novo. Você vai ver que eles levam muito ao pé da letra, né? E eles querem explicar o Novo Testamento pelo Velho Testamento, o que é um grande erro. Então, o que nós vimos hoje? Que a Lia era uma mulher muito fiel a Deus, muito íntegra, né? Mesmo não sendo uma formosura, vamos dizer assim, mas era uma mulher íntegra, e ela foi quem mais deu filhos para o Jacó. A Raquel deu 2 filhos para o Jacó, e um deles é José. Como ela é que era a prometida, né? Porque não é que foi uma manobra que o Labão fez, que fez com que o Jacó casasse primeiro com a Lia, mas não era para o Jacó casar com a Lia. Jacó deveria casar com Raquel, ok? Mas ela só deu 2 filhos para ele. Porém, nós não podemos menosprezar isso, porque da união dos dois vai nascer José. José vai ser aquele que vai ajudar toda a sua tribo, vai ajudar toda a família, ok? Então, olha como tem uma importância aí. Depois nós vimos que uma das filhas de José, uma das irmãs de José, a Dina, né, filha de Jacó, foi estuprada. E aí acontece o quê? A vingança. E nós vimos como a vingança não é uma coisa boa. O católico não pode ser vingativo. O católico tem que procurar o perdão. Por quê? Levi faz uso da espada de uma forma violenta e ele agora vai viver pela espada. E nós vimos no que isso vai dar. Os levitas vão se transformar nos soldados, no exército do templo, para ser soldado no templo, tem que ser levita. E nós vimos o que vai acontecer com essa tribo, né? Existem mais problemas que, à medida que nós fomos avançando nos próximos capítulos, nos próximos livros, né? Nós ainda estamos no primeiro livro. Nós temos muito para ver, né? Então, eu queria encerrar hoje com essas lembranças, né? De que não devemos jamais fazer uso da mentira, do engano, né? O furto não é uma coisa nada agradável a Deus, por isso que o furto, o roubo está justamente entre os pecados mortais, né? E a morte, então, ainda mais de uma forma tão violenta como a causada pelo Levi, olha quanto transtorno criou, né? E nós vimos também que o Esaú, aquele que lutou com o Jacó já no ventre da mãe, vai dar origem a uma tribo, e dessa tribo vai surgir mais para frente um rei que é inimigo de Deus, que é puramente... O cara é tão perverso que ele manda matar 2.000 crianças. Né? Bom, então a gente pode concluir hoje por aqui. Aí, na semana que vem, se todos tiverem essa disponibilidade, a gente faz aquele encontro pessoal. Se não, de qualquer forma, está marcado então para a semana que vem, se possível, né? Mas a gente avançar mais um pouquinho nesse nosso estudo bíblico. Agradeço imensamente a presença de cada um. Peço a Deus que derrame bênçãos e bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, lembrando que nós não queremos o mal, mas nós não podemos evitar o mal. O mal também tem uma certa utilidade para os filhos de Deus. Nós somos soldados, estamos numa batalha e só existe batalha quando há inimigo. Então, nós temos um inimigo e nós não queremos encarar esse inimigo, mas nós precisamos encarar. Nós estamos numa batalha, não podemos evitar o mal. O mal, de certa forma, nos aproxima de Deus. Por quê? Se nós
o encaramos. Se nós o combatemos, nós, ainda que saiamos feridos, estaremos sempre sob o olhar de Deus. Então, não devemos buscar o mal, mas saibamos, é inevitável. Então, quando você pedir para Deus para que ele te afaste do mal, tenha sempre em mente isso, né? Porque você não quer essa contenda, porque você sabe que vai sair ferido, mas que isso é inevitável e que se fosse possível, nós deveríamos até desejar enfrentar o mal. Claro que não, somos fracos, somos pequenos, né? Somos cheios de falhas, somos pecadores, somos errantes. Então, o combate ao mal corre o risco de que nós percamos a nossa alma, porque nós podemos simplesmente ceder, né? Mas é algo que nós não podemos evitar, né? Então, eu desejo que cada um de vocês combatam o mal, combatam os pecados veniais a partir de hoje com muita força, com muita vontade. Desejem sempre usar da armadura de Deus. A espada de Deus é a palavra, é a verdade, é Jesus Cristo, né? Todo bom católico sabe disso. Então, eu vos falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo final de semana para todos, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Ô, Vera,